Chegou a hora do Vai Se Tratar com o doutor Bruno Inácio, neuropediatra. Vamos falar com ele agora. Muito boa noite, doutor Bruno. Boa noite, pessoal do Mosaico. É um prazer estar falando aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Bruno Inácio, sou neurologista infantil e hoje vim conversar um pouco sobre o transtorno do espectro autista. Maravilha, doutor Bruno. Então vamos começar pela base, desse assunto, que é o que é. Conta para mim, doutor, o que é o transtorno do espectro autista? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta ali nos primeiros anos de vida, em que a criança apresenta uma dificuldade na interação social, na comunicação e apresenta padrões repetitivos e restritos de comportamento. Então, resumidamente, está explicado o que é. E agora, o doutor vai explicar para a gente quais são as características de crianças com autismo. Às vezes a gente tem a impressão de que a criança com autismo é aquela criança que só quer ficar isolada dentro de um quarto, não falar com ninguém. E nem sempre isso é uma verdade. Isso pode acontecer, mas às vezes esse déficit de comunicação e de interação social, ele pode ser um pouco mais sutil. Como, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade de manter um contato olho no olho, um contato visual com quem ela está conversando. Ou então uma criança que tem uma dificuldade em manter, em coordenar os movimentos corporais com o que ela está dizendo. Ou então aquela criança que às vezes ela não consegue compreender, ela é muito literal, ela não consegue entender coisas de duplo sentido, de ironia. Em relação aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, existem as estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos que eles fazem em determinados momentos. Por exemplo, o mais comum, aquele flapping, que é aquele ato de abanar as mãos, quando eles estão, às vezes, muito felizes ou muito frustrados, eles podem fazer esses movimentos. Existem outros, como o balançar de tronco, às vezes fica assistindo a televisão e balançando o tronco ali para cima e para frente e para trás. Às vezes eles são muito rígidos em determinadas situações. Por exemplo, eles sempre querem fazer o mesmo caminho para determinados lugares. Para ir para a escola tem que ir pela mesma calçada, atravessar no mesmo lugar, entendeu? Andar pelo mesmo lado da rua. Existe também a ecolalia, são alguns exemplos, existem vários outros. A ecolalia, que é o hábito de repetir palavras que eles escutam, ou de desenho, na televisão, ou até de algum familiar. Às vezes eles têm uma hipo ou hiperreatividade a alguns estímulos sensoriais. Por exemplo, é muito comum eles terem uma hipersensibilidade a determinados barulhos. Barulho de liquidificador, por exemplo, barulho de furadeira. Ou às vezes uma hipossensibilidade. Aquela criança que às vezes parece que não sente dor, que cai, mas você olha assim e fala, nossa, machucou feio. A criança levanta como se nada tivesse acontecido, não chora, não busca ali o conforto dos pais. A seletividade alimentar, que é muito comum também, que eles têm às vezes uma dificuldade com determinadas texturas, tanto para tocar quanto para se alimentar. Enfim, essas são algumas características. Você está ouvindo o doutor Bruno Inácio, neuropediatra, e está falando sobre um tema muito importante, muito relevante, que é sobre o transtorno do espectro autista. Agora, doutor, explica pra gente, é verdade que existem aí níveis de autismo? Só antes de responder essa pergunta, eu queria voltar lá na primeira para frisar um conceito importante, de que o autismo ele não é considerado uma doença, Quando a gente fala em doença, a gente fala em ausência de saúde, a gente fala em tratamento medicamentoso para tentar curar ou melhorar essa doença. E o autismo não tem uma cura, A gente tem sim, o quanto antes a gente intervir com as terapias multidisciplinares, que é fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicologia, melhor mais a gente permite que essa criança se desenvolva. Mas a gente não pode falar em cura, então a gente não chama de doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Em relação à segunda pergunta, existem sim níveis de autismo. A gente divide em nível 1, nível 2 e nível 3, em que o nível 1 é aquele que tem mais autonomia, depende menos de intervenções. O nível 2 seria aquele nível intermediário e o nível 3 seria aquele paciente que tem uma demanda maior, que necessita de mais apoio e de intervenções dessas terapias. Doutor, e a partir de que sinais os pais devem acender aí um alerta e procurar um neuropediatra?
Essa é uma excelente pergunta. Geralmente, o que a gente observa nessas crianças é um atraso de linguagem e um atraso social. Como é que isso se manifesta? Geralmente os pais procuram a gente ali por volta de 2 anos, porque a criança não está falando, ou fala muito pouco, ou ainda não fala nada. Mas antes disso, às vezes a criança já demonstra alguns sinais que a gente pode observar. É aquela criança que, por exemplo, está com poucos meses de vida e durante a amamentação no seio materno, ela não mantém um contato visual com a mãe, não troca olhares com a mãe. Isso deve chamar atenção. Aquela criança que por volta de 1 ano você chama e ela não reage ao chamado de um adulto, parece que ela não está escutando. Isso também pode ser um sinal. Aquela criança que também com 1 ano e meio, ela não manda beijo, não dá tchau, não bate palminha, também merece atenção. Às vezes você leva essa criança numa pracinha onde tem outras crianças, ou num aniversário, alguma situação dessa, e a criança, ela ou não se interessa pelos pares, pelas outras crianças da mesma idade, ou às vezes ela tem uma forma de brincar um pouco diferente, ela não brinca de forma compartilhada. Está todo mundo ali, ela está até no meio das outras crianças, mas ela não está dividindo da mesma brincadeira. Isso também deve chamar atenção. E aquelas hipo ou hiperreatividade a determinadas situações. Por exemplo, se incomoda demais com determinados barulhos, determinadas texturas, não gosta de pisar descalço na grama, não pisa de jeito nenhum na areia. Esses são alguns sinais que podem chamar a atenção para procurar um especialista. Agora, doutor, às vezes o atraso na fala pode acontecer de uma criança, naturalmente, porque não conseguiu desenvolver e tal. Só que ficou uma dúvida aqui. Como identificar que o atraso na fala é relacionado ao desenvolvimento ou a um transtorno? Conta pra gente. Para a gente entender quando que existe um atraso de fala, a gente tem que compreender como que se dá esse desenvolvimento da fala. Como é que funciona isso? Geralmente, por volta de 2, 3 meses, a criança começa a emitir alguns sons guturais, que são alguns barulhinhos que elas fazem que são ininteligíveis. De 4 a 5 meses, ela começa a emitir vogais, por exemplo, a, de 6 a 9 meses, essas crianças vão falar algumas consoantes seguidas de vogais, geralmente terminada em A, bababá, mamamá, dadadá. Com 1 ano, essa criança fala a primeira palavrinha, por volta de 1 ano. Com 1 ano e meio, ela tem que ter um vocabulário aproximado aí de 30, 50 palavras. Com 2 anos, ela começa a juntar 2 palavrinhas. Mamãe, água, quero isso. E com 3 anos, essa criança já tem que estar falando bem, falando frases mais completas, de até 5, 6 palavras. Realmente, quando existe um atraso de fala, tem que acender uma luz e tem que pensar em transtorno do espectro autista. Mas essa não é a única condição que cursa com atraso de fala. O que a gente observa na prática? É a intenção de comunicação da criança. Se a criança não fala, mas ela tem uma boa intenção de comunicação, ela procura os pares para brincar, ela compartilha da mesma brincadeira, ela faz um bom contato visual, ela manda beijo, ela dá tchau, ela aponta os objetos que ela tem interesse. A gente tem que pensar em outras condições. Uma delas, por exemplo, é a deficiência auditiva. Uma criança que não escuta bem não vai conseguir falar bem. Outra condição que é comum é a deficiência intelectual, a deficiência cognitiva. Mas quando a criança tem deficiência cognitiva, ela cursa com outros atrasos, como o atraso motor, a criança atrasa, por exemplo, para desfraldar, enfim. É assim que a gente vê na prática. Doutor, e para finalizar aqui, fala pra gente aqui a última pergunta, na verdade, que essa eu tenho muita vontade de saber também. O tratamento para autismo é feito com medicamentos? Não existe um tratamento medicamentoso para o autismo, né? A gente trata com remédio algumas exacerbações, algumas comorbidades que podem estar junto com o autismo. Por exemplo, aquela criança que é muito agressiva, a criança que é muito agitada ao ponto de prejudicar o seu aprendizado, ou aquela criança que tem muita dificuldade de dormir, por exemplo. Nesses casos, a gente pode lançar mão de alguma medicação, mas o tratamento em si são as terapias multidisciplinares. Quais são essas terapias? A fonoaudiologia, que vai ajudar essa criança a desenvolver a fala, a linguagem, a comunicação.
A terapia ocupacional, que vai ajudar na questão da autonomia no dia a dia, que a criança aprender, por exemplo, a trocar de roupa, a escovar dente, a fazer higiene após o banheiro. E ela também trabalha a questão sensorial, que é aquela questão da hiperreatividade a determinadas situações, a sons, a determinadas texturas. E a psicologia, que ela vai ajudar a estimular o desenvolvimento cognitivo dessa criança, entre outras questões. Mais para frente um pouco, na fase de alfabetização, se existir alguma dificuldade, a gente pode também utilizar a psicopedagogia. Esse é o tratamento. Então, são as terapias multidisciplinares e a medicação em alguns casos específicos quando existe alguma comorbidade. A nossa ouvinte Viviane mandou uma mensagem aqui bem legal. Olha só, sobre o Vai Se Tratar de hoje, gostaria de deixar uma sugestão de uma série que conta a história de uma pessoa com autismo. A série nos ajuda a entender e saber lidar com pessoas e crianças que têm o espectro autista. Hoje é comum encontrarmos com pessoas e crianças autistas nas igrejas também e no nosso círculo familiar. Precisamos aprender mais sobre esse assunto. E a série é uma série da Netflix, Uma Advogada Extraordinária. Tem uma outra série também que é muito legal, que é Atypical. Atypical, também da Netflix. Então essas duas séries são umas séries aí que vale a pena você assistir, que você vai estar no entretenimento ali, mas também tendo conhecimento, porque eles fazem muito próximo, eles tentam ali, de fato, colocar a rotina dessas pessoas. Então, Uma Advogada Extraordinária Netflix e também Atypical, que também está disponível na Netflix. Doutor Bruno, muito obrigado. Fala pra gente agora como os ouvintes podem entrar em contato com o senhor, sua rede social e local de atendimento, por favor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando com vocês um pouco sobre neurologia infantil. Eu atendo em duas clínicas aqui em Volta Redonda, a clínica Center Kids e a clínica Vínculo, e publico também no meu Instagram alguns conteúdos sobre neuropediatria. Meu Instagram é @BrunoVCInácio. Obrigado mais uma vez e um forte abraço a todos. Esse foi o Vai Se Tratar de hoje. Muito obrigado, doutor Bruno. E você, ouvinte, também que quiser relembrar algumas perguntas aqui, deixa o Vai Se Tratar, estará disponível no nosso canal do YouTube, cortes do programa Mosaico Oficial.